E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. A saga do Prontuário Eletrônico do Brasil, o eSUS-APS. Se prepara, porque em pouco mais de uma década, a saúde pública brasileira saiu de um mar de papel para um sistema digital que, literalmente, ajuda a salvar vidas. Bora começar! Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, é só bater o olho nessa imagem. De um lado, o caos total. Pilhas e pilhas de prontuários, aquela letra de médico que ninguém entende, e o risco constante de uma informação crucial simplesmente sumir. Do outro lado, a realidade de hoje. Todo o histórico de saúde de uma pessoa acessível em segundos na tela do computador. A diferença não é só grande, é uma verdadeira revolução. Mas como é que a gente saiu de um ponto e chegou no outro? Bom, tudo começa com um desafio gigantesco. Como gerenciar a saúde de mais de 200 milhões de pessoas usando papel? Era um sistema todo quebrado, lento, cada lugar fazia de um jeito. A necessidade de digitalizar tudo não era um luxo, era caso de urgência mesmo. E tá aí, ó, esse é o mapa da nossa aventura. O que parece uma linha do tempo super complexa é, na verdade, a história de como o sistema de saúde brasileiro foi literalmente subindo de nível a cada ano. Cada um desses pontinhos que a gente está vendo aí representa um salto de qualidade, e a gente vai explorar os mais importantes agora. Então, vamos lá para o comecinho. Tudo começou lá em 2011, numa fase que eles chamaram de descoberta, que era basicamente o governo estudando como a tecnologia podia dar um jeito nos problemas da atenção primária. Mas o momento-chave, o ponto da virada, veio em 10 de julho de 2013. Foi aí que criaram a base legal para tudo isso acontecer. E, naquele mesmo ano, o primeiro grande passo foi dado. A versão 1.0 do eSUS APS foi para o ar. E que base legal era essa? Era o tal do CISAB. Para ficar fácil de entender, pense nele como o grande organizador da casa. Ele unificou as informações da atenção básica e acabou com aquela bagunça de um monte de programa diferente que não conversava entre si. Sem o CISAB, essa integração toda que a gente tem hoje seria impossível. Ele foi o alicerce, a fundação de tudo. E essa primeira versão, a 1.0, nossa, era o sistema dando os primeiros passinhos, sabe? Ele trazia o básico, mas um básico essencial. Agendas digitais, relatórios simples e, muito importante, um jeito padrão de registrar os atendimentos, o método SOAP. Isso foi fundamental para organizar as anotações e garantir que qualquer profissional de saúde conseguisse entender o histórico do paciente. Era simples, mas foi a sementinha de tudo que veio depois. E a partir daí, a coisa começou a andar rápido. Foi que nem um personagem de jogo mesmo, sabe? Ganhando novas habilidades, ficando mais forte a cada fase. Vamos ver quais foram as primeiras grandes melhorias. Aí pula para 2015. É aqui que o sistema dá o seu primeiro grande pulo do gato. Chega a versão 2.0, trazendo muito mais capacidade e novas ferramentas. Com a versão 2.0, o eSUS ficou bem mais parrudo. Ele passou a cuidar também da saúde bucal com odontograma digital e da saúde da mãe e do bebê. E também trouxe a prescrição eletrônica. Mas a integração com o CAD-SUS, o cadastro dos usuários do SUS, foi um marco, porque garantiu que cada cidadão tivesse um registro único, sem duplicidade e sem erro. Beleza. Passam-se mais 3 anos e a gente chega em 2018. E com ele, mais uma evolução importante, a versão 3.0, com foco total em integrar ainda mais as informações de cada cidadão. E essa versão, gente, trouxe uma das coisas que todo mundo mais esperava, a caderneta de vacinação eletrônica. Finalmente. Pensa só o fim daquele medo de perder o papelzinho amarelo, né? Todo o histórico de vacinas de milhões de brasileiros, seguro e acessível no sistema. Além disso, a unificação dos cadastros melhorou muito a identificação de cada paciente. Só que aí, chegou 2020. E bom, a gente sabe o que aconteceu. O mundo virou de cabeça para baixo. A pandemia de Covid-19 não foi só uma crise de saúde, foi um teste de fogo para todos os sistemas. E o eSUS APS teve que evoluir de um jeito absurdo e muito, muito rápido para conseguir dar conta do recado. A versão 4.0 foi a resposta a essa crise. Ela se tornou literalmente a principal ferramenta do Brasil na campanha de vacinação contra a Covid-19. Veio com um módulo só para isso, tornou obrigatório o uso do CPF ou do cartão SUS para um rastreamento preciso e, fundamentalmente, se integrou à Rede Nacional de Dados em Saúde, a ANDS. Essa conexão foi vital, porque juntou as informações do país inteiro dando uma visão nacional da pandemia em tempo real. Foi a tecnologia na linha de frente da batalha. Ufa!
Depois de passar por essa prova de fogo, dava para pensar que o Isuzu ia dar uma descansada, né? Que nada. Pelo contrário, foi aí que ele entrou na sua fase mais sofisticada, mais completa, se tornando uma plataforma super moderna. E olha esse gráfico, ele mostra bem isso. O ritmo ficou frenético. De 2022 a 2024 foi uma atualização atrás da outra. Versão 5.2, 5.3, 5.4, cada uma trazendo mais e mais ferramentas. A evolução não só continuou, como acelerou pra caramba. Essa era da versão 5 foi o que trouxe o futuro para dentro do postinho de saúde, sabe? Com ela vieram coisas como o atendimento por videochamada e os atestados digitais. A integração com os dados do Bolsa Família também foi importantíssima, permitindo um cuidado muito mais completo com as populações mais vulneráveis. São avanços que focam não só na máquina, mas também nas pessoas. E talvez a novidade mais uau, mais futurista da versão 5.4 é o uso de inteligência artificial para ajudar os médicos. Funciona assim: o profissional coloca os sintomas do paciente no sistema e a ferramenta de IA dá um suporte, uma ajuda para diagnosticar a dengue. Não é que ela substitui o médico de jeito nenhum, mas ela dá uma força, ajuda o médico a tomar uma decisão melhor e mais rápida. Ok, a gente viu toda essa jornada técnica, um monte de versão, um monte de sigla, mas a pergunta que importa é: e daí? Na prática, por que tudo isso importa tanto na vida de milhões de brasileiros? Bom, o placar final é bem claro. Para cada cidadão, significa um diagnóstico mais rápido e um histórico de saúde que não some mais. Para o país, significa uma capacidade muito maior de agir em crises de saúde, como a gente viu na pandemia. No fim das contas, o que a gente ganhou foi um sistema de saúde mais inteligente, mais eficiente e mais integrado para todo mundo. Olha, essa jornada de mais de uma década mostra uma coisa muito clara: o poder que a transformação digital tem na saúde. E aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se a gente chegou até aqui, o que será que vem pela frente? Como é que vai ser o prontuário eletrônico lá em 2030? Fica aí a reflexão.